de Salmos 150. E o versículo 6, todos conhecem, mas vamos ler nessa noite a palavra do Senhor, livro de Salmos, capítulo 150, e o versículo 6. Versículo 6, diz assim a palavra do nosso Deus: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém, irmãos? Você pode se assentar e louvar ao Senhor com as suas palmas. Glória a Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, isso está escrito no livro de Salmos 150, capítulo 6. Olhamos, irmãos, para a palavra de Deus. Quando nós olhamos no livro de Salmos 122, que complementa o versículo 6, aonde diz tudo, né? E tem fôlego, louve ao nome do Senhor. O salmista, lá atrás, alguns capítulos, ele vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando nós olhamos para essa palavra, vemos algo glorioso, maravilhoso, que diz que no livro de Salmos, no versículo 6, é um comunante de louvor, que serve de doxologia para este livro. É a conclusão apropriada para, aleluia, o livro como um todo. Sabe por quê? Porque a palavra louvai é repetida 10 vezes e 6 em versículos curtos, que quando ela é repetida, o salmista instrui, aleluia, sobre, aleluia, os lugares que Deus deve ser louvado, e o motivo a qual ele deve ser louvado, e de que forma ele deve ser louvado, e para quem deve louvá-lo. Então nessa noite eu quero lhe dizer uma coisa: aleluia, existe um lugar onde, aleluia, nós não devemos louvar ao Senhor. Existe um lugar onde Deus não aceita o louvor, e muitos para quem Deus não aceita o louvor. Mas eu quero lhe dizer que nessa noite você está em um lugar certo, onde, aleluia, que o salmista diz no livro Salmo 150, o texto vai dizer que todos devem louvar ao Senhor. Ele diz: toda criatura, todo ser vivente deve louvar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele começa a dizer: louvai ao Senhor, louvai
aqueles que nele esperam. Não é Maomé, não é Buda, não é Pedro, não é João, não é Maria, não é José, não é Paulo, não é Joaquim. É Ele, nosso Deus, que trabalha por nós. O único digno de ser louvado. Aleluia. E o salmista exorta que toda a criatura, a palavra diz que os passarinhos, eles não semeiam, quer dizer, eles não plantam, não colhem, mas eles louvam o Criador. Lá na minha casa, todo dia de manhã, tem um passarinho, um canarinho. Ele é a coisa mais linda, amarelinho. Eu acho que ele era de gaiola, e ele fica lá no pé de manga, e ele canta. Você acorda ele de manhã cedinho, ele já está cantando, mas ele canta coisa mais linda. Eu falei, imagina o que Deus é capaz de criar. Eu falei, ele ficou tanto tempo achando na gaiola, que ele canta assim, de se esbaldar, sem preguiça. Aí tem um louvor no Gerson Rufino, que diz que se o passarinho parar de cantar, ele acoa, fica triste, pode até morrer. Não é? A mesma coisa é nossa. Se você parar de adorar a Deus, se eu parar de adorar a Deus, a gente fica triste, fica acuado, fica doente espiritualmente. Eu falo que espiritualmente não é doença, é enfermidade. Fica enfermo espiritualmente e morre espiritualmente. Mas quando você ouve um louvor, quando você adora o Senhor, você pode estar arrebentado, destruído. Você vai levantando devagar, vai criando força. Imagina o que é, como o Senhor falou para Ezequiel: Ezequiel, sopra sobre esse vale aí, Ezequiel. Aí começou o tendão, começou a pele, começou a doer, começou a pular um dedo no outro, e foi criando. É a mesma coisa louvar ao Senhor. Quando a gente louva o Senhor, aquele louvor toca na alma, começa a dar vida para nós. Então o salmista, ele colocou dizendo: louvai ao Senhor no seu santuário. Ele podia dizer: louva o Senhor em qualquer lugar. Não, primeiro louva o Senhor lá no santuário, na casa do Senhor. Louve ao Senhor no firmamento do seu poder, pela grandeza, pela imensidão de tudo aquilo que Ele criou, que Ele fez. Louve ao Senhor pelos atos poderosos. Louve a excelência da sua grandeza. Irmão, não tem coisa maior do que você olhar e ver a grandeza de Deus. De tudo que Ele criou no homem. A cor, o sol, a lua, as estrelas. Tem hora que você olha para a criação, para o ser humano, né? Imagina só, irmão, como Deus é maravilhoso. Cada um com um pensamento diferente, uma linguagem diferente, um entendimento diferente. Quando todos falaram a mesma língua lá no princípio, ele disse: não, eu vou fazer, é diferente. Todo mundo falava a mesma língua. O homem queria construir uma escada para tocar no céu, uma construção para tocar no céu. Ele disse: não, uma torre, algo não. Ele falou: não, eu vou construir do meu jeito, vai ser tudo diferente. A minha grandeza, a minha glória, o meu firmamento, só vai conhecer aqueles que me adorar de verdade. Não só conhecerão o firmamento, como conhecerão não só o natural, só aquilo que os olhos podem ver, mas também conhecerão o sobrenatural de Deus. Que nós que louvamos e adoramos ao Senhor não conhecemos só aquilo que nossos olhos podem contemplar na natureza, mas conhece o sobrenatural de Deus. Aí o versículo 3 vai dizer: louvai com som de trombeta, louvai com saltério e harpa, louvai com adufe,
Aí diz aqui, ou com dança, mas não é forró não, irmãos. O crente, quando ele louva a Deus, ele é tocado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes, e tudo que tem fôlego louve ao nome do Senhor. Glória a Deus. Eu tenho meu jeito de adorar. Você tem o seu jeito de adorar. Cada um tem o seu jeito de adorar. Cada um tem o seu jeito de se expressar na presença do Senhor. Aleluia. A palavra louvai ao Senhor é repetida 10 vezes nesses versículos curtos. O salmista nos instrui a louvar, nos instrui sobre o lugar de Deus, aonde Deus deve ser louvado. Você vai louvar a Deus num lugar, vamos dizer, você vai chegar lá num bar, onde está todo mundo bebendo, dançando, se prostituindo, você vai chegar lá e vai louvar a Deus? Claro que não. Você não deve nem entrar num lugar desse. Tem gente que diz, não, eu vou entrar lá porque eu vou pregar a palavra de Deus. Se a própria palavra diz, olha, para a gente não entrar na roda dos escarnecedores, nem sentar na mesa deles, então esse lugar não serve para mim, lá eu não devo louvar a Deus. Porque às vezes, se eu não for aquela pessoa que tem o pé no chão, eu vou lá e não vou louvar, eu vou me contaminar com eles. É ou não é? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o salmista, ele diz sobre a forma de como se deve louvar a Deus. Com flauta, com harpa, com símbolo sonoro, batendo palma. Irmãos, glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque o louvor de Deus não nasce dentro de ninguém naturalmente, pois é contraditório aos padrões da nossa natureza. Por vezes o louvor pode parecer mais uma obrigação de ser cumprida no início de uma oração, porém, com persistência, todo cristão pode aprender a louvar a Deus em todas as coisas. Ele não nasce em nós, mas da forma que nós caminhamos na presença de Deus, ele nasce de uma forma maravilhosa. Ele vai tomando um espaço no lugar vazio do nosso coração. Aleluia. E aí nós, aleluia, muitos dizem, eu louvo a Deus. Aí o Senhor diz, em forma de uma oração. E pela persistência do cristão, ele aprende a louvar a Deus em todas as coisas. A gente louva a Deus quando amanhece o dia, quando a gente recebe uma bênção, quando a gente está passando uma prova, quando a gente, né, irmãos, está passando uma perseguição, quando a gente está no momento de dor, você ora, você fala, Senhor, estou passando pela prova, mas mesmo assim eu vou te adorar, porque quando eu adoro, a prova passa mais rápido. Quando eu adoro, eu alcanço, minha fé é acrescentada. Quando eu adoro, eu sinto uma alegria maior. Aleluia. E quem deve louvar a Deus? Todo o povo de Deus e toda a criação. Deus sabe mais com você. Você já viu o dia de chuva? Você já viu quando está para chover? Já viu quando os animais querem pedir chuva? Eles abrem a boca para o céu, eles se expressam de uma forma. Quando eles sentem alegria, os animais eles correm no meio dos pastos, expressando a grandeza, a alegria de Deus. Toda criatura deve louvar a Deus. E aonde eu devo louvar a Deus? O louvor é apropriado para qualquer lugar que estejamos. Como devemos louvar a Deus? O louvor é expresso através da palavra, através da música. Aleluia. E quando devemos louvar a Deus? Deve ser louvado sempre. Aleluia. E qual é o motivo? Aleluia, que devemos a Deus. Deus é louvado pela sua grandeza. Porque devemos louvar a Deus? Porque Ele é digno do nosso louvor.
nos faz louvar, aleluia, criando um círculo virtuoso. E o verdadeiro louvor deve ser sincero, mesmo em momentos de tristeza, desânimo, provação, tentação, porque Deus é glorificado pelo louvor do seu povo. Que privilégio temos, irmãos, em poder louvar e se alegrar em Deus. Então você tem mais motivo para louvar a Deus. Está chovendo, louva a Deus. Está frio, louva a Deus. Está passando deserto, louva a Deus. Está triste, louva a Deus. Está magoado, louva a Deus. Está com bastante alimento na mesa, louva a Deus. Está sem nada, louva a Deus. Está enfermo, louva a Deus. Está com saúde. Você tem mais motivo ainda para louvar a Deus. Em toda e qualquer circunstância, Ele é o verdadeiro motivo sincero do nosso louvor, mesmo no momento que nós estamos animados ou passando por provações. Glória a Deus. Aí o próprio salmista diz, aleluia, Salmo 149, versículo 6, ele vai dizer assim, olha, aleluia, que todos os fiéis, aleluia, devem louvar a Deus, com cântico, com música e com instrumento. Aí ele chega a dizer, esteja na sua garganta os altos louvores de Deus e uma espada de 2 gumes nas suas mãos. Que é a espada? Aí eu vou lá na outra novidade comprar uma espada para mim lá do Jasper. Não, esteja na sua garganta um alto louvor de Deus e uma espada de 2 gumes em suas mãos. Porque você louvando, você vai mandar tristeza embora. Glória a Deus. A Bíblia diz, está triste? Cante louvores. Aleluia. Ora, canta louvor. Então, irmãos, essa espada, aleluia, não pode faltar em nossas mãos. Aleluia. O louvor não pode faltar. O próprio salmista diz, de dia a misericórdia do Senhor na nossa vida. De noite, louvor sobre a nossa vida. Aleluia. Nós não podemos, aleluia, ficar sem adorar ao Senhor. Nós não podemos deixar de adorar ao Senhor. Porque o Senhor sagrado do seu povo, Ele adornará os mansos com salvação. Se você adora o Senhor, você vai mandar o mal embora. A palavra do Senhor diz que quando ali Saul estava com um espírito maligno, que o Senhor mandara, o salmista tocava a harpa e aquele espírito imundo saía. Aquele espírito maligno saía. Quer alegrar a tua casa? Está triste? Ninguém está entendendo ninguém. O inimigo está querendo fazer baderna, está querendo fazer bagunça. Você precisa tomar uma direção, você não sabe. Você precisa ouvir a voz de Deus, você não tem um meio. Você precisa ouvir Deus. Põe um louvor lá, vai fazer teu trabalho, teu serviço. Põe um louvor, dobra o teu joelho, vai orar, vai louvar ao Senhor através da sua adoração, da sua oração. Porque a palavra do Senhor diz aqui, olha irmão, que uma oração, porém, persiste no cristão, pode ser um louvor para Deus. Um louvor que o cristão fica ali persistindo em ouvir, pode ser a adoração que o Senhor precisa para mandar uma resposta para mim e para você. Aleluia. Quantas vezes eu tive resposta através de louvor? Quantas vezes, aleluia, eu dormi, a precisar de uma palavra de Deus, colocar na minha mente, no meu coração, um louvor. Aquele amanhecer, aquele louvor, falando na minha cabeça. Falando. E aí o Senhor confirmar a palavra dele na minha vida. Então o louvor, aleluia. A palavra um dia vai terminar, vai ficar só o louvor. Aí a palavra de Deus diz, se alguma virtude há que fique na nossa mente, seja o louvor. Se alguma virtude há, irmãos, que possa ficar na nossa mente, no nosso coração, seja o louvor. Então nós temos que ter esse hábito de adorar a Deus,
aleluia, com uma adoração sincera. Porque o louvor é a nossa arma eficaz contra Satanás. Porque quando louvamos a Deus, mostramos as hostes e potestade e principados, quer dizer, a força maior, maligna das trevas, que em nós habita o Senhor, que sobre a nossa vida tem anjos da luz. Por quê? Porque Satanás, ele era um maestro de louvor. Então ele não quer que eu adore o Senhor, porque sabe que a adoração cura, a adoração sara, a adoração transforma, a adoração faz o ser humano pensar de uma forma diferente. Porque o verdadeiro louvor deve ser sincero e mesmo em momentos difíceis. Porque Deus deve ser glorificado pelo louvor, pelo seu povo. Que privilégio pode dar o Senhor, pode alegrar as nossas vidas. Então, eu quero te dizer nessa noite, louva ao Senhor, continua adorando ao Senhor. Não importa o que acontecer, não importa, aleluia, a situação da sua vida, continue louvando e exaltando o nome santo do nosso Deus. Continue glorificando o nome santo do nosso Deus. Quem louva ao Senhor, aleluia, ele é feliz. Quem louva ao Senhor, aleluia, ele não é uma pessoa triste. Ele sempre está adorando ao Senhor. Em toda e em qualquer circunstância, ele está buscando a presença do Senhor. Amém, irmãos? Você pode se colocar de pé nessa noite. Glória a Deus. Que você possa continuar firme, adorando e exaltando o nosso Deus. Que você possa findar esse ano agradecendo a Deus por tudo. Dizer, Senhor, esse ano eu vou louvar mais e mais, te adorar mais e mais, te engrandecer mais e mais, porque eu sei que o Senhor é poderoso para nos dar vitória. O Senhor é poderoso para nós alcançar, amém? Aleluia, irmã Jéssica, faz favor, aleluia, louvado seja Deus, porque nós, irmãos, somos, aleluia, frutos de oração, somos filhos de promessa do Senhor, e nós não somos perdedores. Se o Senhor nos convida a louvar a Ele, exaltar a Ele, glorificar a Ele, então, aleluia, nós devemos fazer isso com graça, com sinceridade, no nome do Senhor. Aleluia. Porque o Deus nos criou para louvar e exaltar o nome dEle. Aleluia. Pela grandeza do seu poder, pela excelência que Ele trabalha na nossa vida. Eu quero que você adore ao Senhor conosco nesse louvor.